Tá joia, obrigada, André. Bom, gente, hoje aqui a gente vai seguir aquela sequência comum, né, de fazer uma apresentação, uma conversa e deixar as dúvidas para o final. Mas se vocês forem tendo as dúvidas, vocês podem ir colocando aí que a gente resgata aqui no chat, né, e volta para tentar responder a todos, tá bom? Mas é um encontro para tirar dúvidas exclusivo do PMAISTEF, que é o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional para técnicos administrativos da UFES, né, que a gente carinhosamente chamou de PMAISTEF. O programa ele foi lançado no evento do International Week, não sei se todos vocês estavam, foi um evento bem legal com os técnicos administrativos, na nossa International Week do ano passado, que a gente lançou essa ideia. E na época a gente falou que estariam vindo alguns editais, né? Então eles chegaram, estão aí. Então o nosso objetivo também é informar sobre esses editais. Nós temos atualmente 2 editais abertos, mas a nossa ideia é que o programa seja ainda mais amplo do que esses editais, né? Nossa ideia do programa é realmente incentivar, apoiar, dar o caminho, orientar para que os técnicos administrativos da UFES tenham essa visão, né? Busquem se internacionalizar. Então, assim, a gente pretende outras ações também, né? Às vezes, se o técnico quer, né, mesmo sem financiamento, por conta própria, ter uma experiência nesse sentido, a gente quer apoiar, né, mostrar o caminho e, e ajudar nesse sentido. A gente, inclusive, fez até um contato com a FAPES para que eles possam incluir os técnicos administrativos nos editais atuais, né, que são lançados de visita técnica, de participação de eventos no exterior. Então, a gente espera ser atendido em breve nessa solicitação. Isso como parte também do PMAISTEF. Como eu estou dizendo, assim, é um conjunto de iniciativas. O que a gente quer realmente é uma mudança de cultura, né? Que nós técnicos, que a gente se veja como esse agente de internacionalização na universidade e que a gente busque busque essa capacitação, né? Se capacitar nesse sentido. Mas exclusivamente hoje nós vamos focar aqui nos 2 editais que nós temos abertos, né? O edital 11 e o edital 12. Então são 2 oportunidades aí pioneiras que a gente está lançando e que a gente quer mais interesse ainda, né, do que tem tido. Então, queremos realmente incentivar vocês a participar, a se inscrever e se internacionalizar. Então, além de informar sobre os editais, a gente também trouxe aqui um vídeo, uma experiência de uma estudante que foi para um desses lugares, né, para o qual a gente está tendo o edital. Então, a gente quer também compartilhar experiências de pessoas que tiveram essa vivência e, por fim, tirar as dúvidas que vocês já tenham, né, pela leitura do edital, ou que vocês venham a ter depois das apresentações que nós faremos aqui, tá bom? Como eu falei, podem colocando a dúvida no chat ou anotando aí para falar no final, mas é para isso que a gente está aqui, para tirar dúvida, tá bom? Como eu já pincelei aqui sobre o programa, né, o objetivo do PMAISTEF é o desenvolvimento profissional de cada um de nós, né, a internacionalização institucional, porque nós somos parte muitíssimo importante da nossa instituição, então nós nos vermos como esses agentes de internacionalização, a gente crê que vai trazer um grande impacto sobre a instituição, que nós, como SRI, desejamos, queremos, incentivamos e apoiamos. Também o intercâmbio das experiências e das boas práticas, né? A gente vê como os outros fazem aquilo que nós fazemos também, essa troca é sempre enriquecedora para os dois lados, né? E como consequência, o fortalecimento da nossa atuação na universidade. Esses são os objetivos principais do PMAISTEF. E exclusivamente da mobilidade em si, nós destacamos aqui alguns, né? São muitos os benefícios, mas o desenvolvimento profissional e institucional, que uma experiência dessa traz, né? Esse networking internacional, que a gente acha que é bem importante, né? Essa troca, até mesmo virtualmente, com outros técnicos administrativos que atuam como a gente atua em outras universidades, né? Fora do Brasil, que, como consequência, a gente crê que vai trazer um aprimoramento dos processos administrativos. A inovação é uma grande consequência da internacionalização, que a gente quer buscar essa inovação nos processos administrativos, né? Esse é um programa voltado para a parte administrativa, né? Essa nossa ideia de mobilidade é uma mobilidade administrativa e não acadêmica, né? Como eu falei da inovação, né? O contato com experiências inovadoras e o compartilhamento de conhecimentos na UFES também, né? A gente quer trazer, né, que essas pessoas tragam essas experiências e a gente quer ampliar o impacto dessa mobilidade
para toda a UFES, né? Para quem foi e para quem não foi também, ser impactado com essa experiência, é isso que nós desejamos. Alguns exemplos só, né, dos benefícios. E aí, o primeiro edital, que é o edital que a gente está com parceria com a Progep, né, que é para um evento específico lá no Instituto Politécnico de Beja, em Portugal. Esse é um evento que eles fazem anualmente. Quem já futucou lá, já viu no site deles, eles têm uma fotinho aqui, né, que a gente colocou, você vê as pessoas segurando a bandeira dos seus países, né, então, assim, é uma interação mundial, a nível mundial mesmo. Eles têm muita experiência com esse evento, eles já fazem há muitos anos, e é um evento voltado para a capacitação de técnicos administrativos. É específico para nós, feito para nós. Então, a gente procurou bastante para um evento como esse, encontramos nessa universidade. Essa é uma universidade, um instituto, né, parceiro da UFES. Então, a UFES já envia estudantes, através dos nossos editais, para esse instituto praticamente todo semestre, né? Que eles vão lá, ficam um semestre estudando, depois retornam para a UFES. Então, a gente já tem uma parceria consolidada, já o conhecemos. E eles já têm uma experiência bem consolidada com a capacitação de técnicos administrativos do mundo inteiro. Então, não é uma experiência só com Portugal, apesar de estar em Portugal, vai ser uma experiência com o mundo inteiro ali. E um evento que eles ainda não divulgaram com detalhes a programação desse, mas no site deles você já consegue ver a programação dos anteriores, uma programação bem interessante, culturalmente, e de capacitação também. Então, por isso que a UFES está com essa proposta, né, de enviar 2 servidores técnicos para participarem desse evento, que vai acontecer em outubro desse ano. E a gente colocou aqui, né, como a gente falou sobre compartilhar experiências, nós já tivemos algumas experiências, do lado oposto, nós já recebemos técnicos administrativos do exterior aqui na UFES. Recentemente, a gente recebeu uma pessoa da Itália, a gente até fez conexões com alguns setores, pedimos para receber ela lá um pouquinho, mas nós já fomos também, né. Quem está aí na foto é o Felipe Furtado Guimarães, que é o atual secretário de Relações Internacionais, que já atuou como técnico administrativo muitos anos, né, ele atuou na fundação aí da Secretaria de Relações Internacionais. Enquanto técnico da CRI, ele participou de um evento similar a esse, mas na Universidade do Porto, né, em 2015. E na International Week do ano passado, no evento que nós fizemos para os técnicos administrativos, ele compartilhou a experiência dele, né? Não sei se vocês estavam aí, quem estava aí, deve se lembrar de que ele contou com muito prazer sobre a experiência lá. Ele participou, é um evento de uma semana, de segunda a sexta-feira, e tem algumas fotos do evento que ele foi. Uma das coisas que ele pontuou foi justamente essa, que foi um contato com o mundo, não só com Portugal, né, uma troca muito enriquecedora. E um detalhe, né, que, vocês já devem ter visto, né, no edital, é que o evento é em inglês, justamente apesar de ser em Portugal, justamente porque eles querem alcançar o mundo inteiro, né, querem atrair todo mundo do mundo inteiro, então eles usam o idioma em inglês para as palestras, para a questão dos eventos. Mas as interações, foi uma coisa que o Felipe compartilhou com a gente também, em sua maioria são em português mesmo, né, por estar em Portugal. E então, assim, ele falou com muito prazer sobre esse evento, foi um grande incentivador desse edital para a participação dos técnicos nesse tipo de evento, justamente por já ter participado, né, e ver como é enriquecedor e como foi enriquecedor não só para ele, mas no seu retorno para os seus colegas de trabalho também, para o seu ambiente de trabalho, foi muito importante para ele participar desse evento. E aí a gente trouxe aqui também um breve depoimento, né, em vídeo, ela não podia participar aqui online com a gente, de uma estudante da UFES que foi para esse instituto, para o Instituto Politécnico de Beja, no ano passado. E aí a gente pediu para ela falar um pouquinho sobre a cidade, sobre o instituto, sobre o lugar, como para despertar a curiosidade de vocês e como um incentivo mesmo para que vocês desejem também participar desse evento lá. Então, vamos ver o que que a Maisa falou aí. Acho que tá sem som, Ana. Só um minutinho, gente. Problemas técnicos. A Ana vai dar uma olhadinha aí. Mas ela é só um exemplo, tá, gente? Antes do edital, a gente fez
extensa pesquisa, né, de escolha, e a gente falou com vários estudantes, como eu disse, semestralmente a gente envia estudantes da UFES, todos eles foram, unânimes em dizer que apoiavam, assim, acha que é um excelente local, e que acha que a gente teria uma excelente experiência. Inclusive, a Maisa comenta que durante a mobilidade dela lá, ela teve contato, ela estava lá durante esse evento no ano passado, então ela teve contato com técnicos administrativos brasileiros que estavam lá participando desse evento. Ela até participou de um passeio turístico com eles, que era lá do Pará. Vamos ver se funcionou. Aí eu vou falando então. Eh, Você foi. Olá, boa tarde. Vamos ver Meu se nome é foi. Maísa Oi? Gomes. Olá, boa tarde. Meu nome é Maísa Gomes. Eu sou estudante de terapia ocupacional aqui da UFES. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência a respeito da mobilidade acadêmica. Eu fiz no ano passado para o Instituto Politécnico de Beja, em Portugal. Assim, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu tive a oportunidade ali de conhecer uma outra cultura, conhecer pessoas de diferentes países também ali dentro do instituto, né? Fui muito bem recebida pela equipe ali de relações internacionais e também pelos professores que me deram aula durante o período ali. Tive a oportunidade de fazer alguns estágios também, dois estágios nos serviços de lá, um no hospital de referência lá na área de saúde mental e psiquiatria, e também no Centro de Paralisia Cerebral, também lá de Beja. Assim, a cidade de Beja é uma cidade bem pequenininha, ela fica no extremo sul de Portugal. Assim, ela, a maioria das coisas você pode fazer a pé, mas ela tem a questão do transporte, ela funciona muito bem, assim, no fato de que tem ônibus para você ir para diferentes partes ali de Portugal, que se você quiser passear um pouquinho, poder conhecer. Então, eu tive a oportunidade de conhecer lá Porto, que eu achei um lugar muito bonito, gostei muito mesmo de Porto. Conheci também Lisboa, né? Fica todos os dias tem ônibus para Lisboa, em horários específicos, mas é uma viagem possível também de você ir e voltar no mesmo dia, se você quiser. Tipo, dá para sair de manhã, fazer um passeio pelo centro de Lisboa e voltar no finalzinho da tarde. Também tem proximidade com praias, praias conhecidas, cartão postal lá de Portugal também tem umas praias próximas, acho que 1h30, 2 horas de ônibus. Também tem ônibus que vai para lá, tem trem também que dá para você chegar lá. Na própria cidade de Beja tem alguns pontos turísticos, como o castelo de lá tem museu que mostra as ruínas e as histórias todas, né, da cidade. Quando a gente chegou lá, a gente teve a oportunidade de fazer um passeio guiado, né, que o Instituto ofereceu para gente. Eu também pude acompanhar, junto com o pessoal ali das Relações Internacionais, o passeio que eles fizeram junto com o pessoal da parte técnica que estava fazendo, acho, uma capacitação lá. O pessoal aqui do Brasil, inclusive, era lá do Pará. Aí eles levaram a gente para a cidade de Mértola, podemos também visitar, conhecer os castelos, conhecer as ruínas da cidade que são conservadas, né, um pouco ali da história. Depois a gente foi almoçar para poder comer comidas típicas. E assim, foi muito interessante essa troca. É, eu acho que valeu muito a pena por tudo que eu pude vivenciar ali naquele período. E assim, quem tiver a oportunidade, eu acho que deve ir, entendeu? Para viver essa experiência, para conhecer assim uma outra cultura, ter contato com um outro tipo também de funcionamento da instituição, né, as instituições de ensino, que aqui eu acho que a gente tem um aporte até maior do que lá, do que o Instituto de Beja, mas assim, foi muito bacana e é isso. Joia, acho que a Ana pode seguir daqui então, né, a gente vai dar uma olhadinha, em cada um dos 2 editais. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Ótimo.
Então, como a Risiane falou, eu sou a Ana Raquel, trabalho na divisão de mobilidade para o exterior, né? E a gente esteve aí, então, junto com a chefia da divisão, que é a professora Raquel Vicente, junto com a Lisiane, né, com a equipe da CRI e com o pessoal do DDP também, montando esse edital, né, para poder oferecer, então, essa oportunidade para até 2 servidores da UFES poder ter essa experiência nesse evento, como a Lise falou. Então, a ideia é a gente dar uma olhada nos principais pontos do edital, para ver se vocês estão com alguma dúvida, né, se alguma coisa não ficou muito clara, para que vocês possam fazer a inscrição de vocês, né, e que 2 aí felizardos possam ter essa experiência e que os outros, né, quem sabe no outro edital ou nos próximos anos também. Se Deus quiser, a ideia é cada ano aumentar as vagas, né, e poder, continuar promovendo essa internacionalização nossa, né, dos técnicos administrativos. Então, esse edital, ele é específico para esse evento de capacitação em Portugal, né, como a Lisiane falou, e é o evento que a menina do vídeo mencionou, né, que a Maísa mencionou, que ela encontrou lá pessoas da Universidade do Pará nesse evento na edição do ano passado. É, então, serão até 2 vagas para essa cidade, né, de Beja, em Portugal. E a data do evento ainda não foi confirmada, só que ela está prevista para outubro. E a duração será 5 dias, né? São 5 dias de evento, mais o deslocamento, aí o tempo para ir para poder voltar. E com relação ao financiamento que é oferecido, é um afastamento com ônus integral da UFES, né? Então, o servidor ele vai estar afastado esse período, mas ele vai receber o seu salário normalmente. Além disso, o edital, né, prevê o custeio das passagens para o servidor poder ir e voltar de Portugal, além do valor das diárias que ele vai estar aí, né, esses dias que ele vai estar afastado, e o custo de inscrição no evento, né, se houver qualquer custo relacionado com a inscrição do evento. Então, isso é o que compõe a vaga que está sendo oferecida nesse edital. Então, vamos dar uma olhada, então, em quais são os requisitos para participação. Aqui eu peguei umas partes do edital, que é isso que está escrito lá mesmo. Então, como a Lise também falou, se você ainda não leu, eu sei que às vezes tem gente que dá um pouco de preguiça, né, de, de ler edital, então vocês podem. A Lise atualizou, a data prevista é 26 a 30 de outubro, eles já passaram a data. Então, qual que é o requisito? O primeiro é você ser servidor técnico administrativo estável, né? Ou seja, já ter sido aprovado em estágio probatório. Então, você tem que ser ocupante de cargo efetivo na UFES e estar em efetivo exercício, tanto agora na inscrição como no período previsto para mobilidade. Precisa estar em dia, né, com as obrigações funcionais e administrativas, não pode estar respondendo a nenhum processo administrativo disciplinar. E, além disso, também precisa apresentar a anuência formal da chefia imediata, falando que está ciente e concorda com o seu afastamento e que não vai ter prejuízo para as atividades durante o tempo que você for. E aí, para essa anuência, a gente tem um modelo certinho no edital que você pode utilizar. Estar adimplente com afastamentos anteriores, né, e qualquer outro compromisso que assumiu em programa de capacitação mobilidade. E aí tem uns compromissos também, que são requisitos, ou seja, o técnico precisa estar ciente, né, e se comprometer a algumas questões, como a participar do evento, né, de todas as atividades previstas, né, para o evento, retornar à UFES também dentro do prazo estabelecido. Outro compromisso é apresentar um relatório, né, até 5 dias depois que você retornar, e claro que também compartilhar os conhecimentos que vão ser adquiridos ali, compartilhar as suas experiências por meio de algumas ações internas, na UFES, né, organizadas pela CRI, pela Progep ou até pelo próprio servidor mesmo. E o último ponto, que é como a Lise já tinha mencionado também, a importância de ter uma comunicação básica em inglês, porque o evento, apesar de ser em Portugal, ele vai ser conduzido nesse idioma, porque o evento vai ter pessoas de vários países, então eles escolhem o inglês como uma língua, para que possa ter uma compreensão de todos os envolvidos. Então é importante, né, é fundamental que quem for vai conseguir entender o que está sendo falado para poder realmente, né, adquirir esses conhecimentos. Porque em si a vivência ali, né, a maioria vai estar falando português, então conseguir, né, ir do aeroporto para lá, chegar no hotel, enfim, conhecer as pessoas, isso, o português ele já vai te permitir, mas o inglês ele vai ser necessário para te permitir que você tenha esse aproveitamento do evento em si. Então esses são os requisitos. E a inscrição, como é que ela é feita então? Ela é feita no nosso formulário online, o link está lá no edital, e as inscrições, né, vão fechar aí
dia 28, tem pouco tempo aí, então quem não se inscreveu, para se inscrever logo. E ela é muito simples, né? Quais são os documentos obrigatórios? A carta de anuência, como eu falei, da chefia imediata, que está no anexo do edital. Se você vai no anexo, tem até o link para você apertar, que ele já gera, já vai para o documento que você pode baixar ele em formato editável, tá bom? Então é só preencher com as suas informações e dá para a chefia assinar. O currículo, que você pode pegar ele no currículo do Solgov, que vai ter aí as informações atualizadas, e a sua ficha de qualificação no portal do servidor também, que pode ser retirada, a cópia do passaporte, ou se você ainda não tiver o documento, né, de identidade, e um termo de compromisso que também está em anexo. E esse termo, o que que ele vai falar? Ele vai falar que você se compromete, né, aos itens que eu mencionei anteriormente, a participar integralmente, retornar ao país, reassumir suas funções, apresentar o relatório, e o relatório final, e também arcar com eventuais despesas não cobertas pelo programa, né? Então, as despesas que o programa vai cobrir são as que foram mencionadas, né? A passagem, vai, ser passado o valor das diárias e qualquer taxa de inscrição que tiver para participação no evento. Qualquer despesa que saia disso, né, a gente vai declarar aí que você está ciente de quem tem que arcar com ela é o próprio servidor. Então, a inscrição, além de você vai preencher o formulário online e vai anexar esses documentos. É muito simples. E como é que então vai ser feita essa seleção? Primeira etapa de homologação, a gente vai verificar se os candidatos cumprem os requisitos que estão ali no edital. E depois disso, então, vai ser feita a análise documental e avaliação técnica da inscrição, né, do candidato. No edital tem a tabela certinho, né, qual que é a pontuação, o máximo da pontuação, mas os itens que são pontuados são esses aí: ações de desenvolvimento, sua participação, né, em ações de desenvolvimento, a sua participação em ações de internacionalização. Deixa eu só abrir aqui a tabela. Então vamos lá. Ações de desenvolvimento, vou ler para vocês, eu não vou projetar, mas eu vou falar. São ações de desenvolvimento com carga horária igual ou superior a 20 horas, realizadas nos últimos 2 anos, não contando o curso de idiomas, né? Então vai precisar apresentar um certificado, né, de participação nessa ação de desenvolvimento. A participação em ações de internacionalização nos últimos 2 anos também, com a apresentação de certificado, então você vai poder também fazer o upload desses certificados, como, por exemplo, eventos de internacionalização, né? Participação em International Week, alguma palestra voltada para a internacionalização, cursos de idiomas também concluídos, também conta, e participação como voluntário no Anjos na UFES também é outro tipo de ação de internacionalização contemplada aí. Outro ponto é o tempo de efetivo exercício na UFES. Então, o seu tempo de atuação como técnico na UFES. Então, é uma pontuação para cada ano completo, no máximo de 5 pontos. E a questão do tempo de experiência internacional prévia são dias de. Então, aí são servidores com menos dias de afastamento para o exterior, pela UFES, vai ter prioridade. Então, aí, quanto mais você já se afastou, né, para o exterior pela UFES, com ou sem ônus UFES, menos ponto você pode receber, né? Mas quanto menos você se afastou, aí, no caso, você vai ter mais ponto. Então, a ideia é realmente poder proporcionar essa experiência para as pessoas que ainda não tiveram essa experiência. É, e também outro item é a atuação como facilitador em ações de desenvolvimento da Progep ou do Muqueca também. E por último, então, a participação em projetos de pesquisa e de extensão na UFES. Então, a sua participação vai poder aí te dar alguns pontos também. Então, esses são os itens que serão pontuados para fazer essa classificação, chegando à pontuação final, né? Os que estiverem, né, mais bem classificados, a gente vai então proceder para a próxima etapa, que seria a etapa de avaliação linguística. Ela não é uma etapa classificatória, ela é uma etapa eliminatória, digamos assim. Então, nós vamos chamar as pessoas, né, que ficarem melhor selecionadas, classificadas, e a gente vai aplicar, então, um teste de compreensão do inglês. Como o que vai ser necessário no evento é que você entenda o que está sendo dito, então a gente vai tentar assimilar isso, né? Vai ser lido, né, um texto e em inglês, e depois os candidatos, então, eles vão responder, né, questões para compreender, para ver se qual é o nível de compreensão do que foi falado. Então, vai ser uma prova objetiva e vai ter uma pontuação mínima. Então, o candidato atingindo essa pontuação mínima, ele é considerado apto. Se o candidato não chegar a essa pontuação mínima, então, no caso, ele vai ser eliminado, né, do processo seletivo. Então, essa ficou como a última etapa. E
Deixa eu ver aqui se tem mais algum slide sobre isso. Então, sobre esse edital, esse é um resumo, assim, um pouco corrido do. Mas ele é um edital simples. Eu vi que teve uma pergunta perguntando sobre plano de trabalho. Para esse edital, não precisa de plano de trabalho, porque o plano de trabalho já está pronto, né? Já tem certo o que você vai fazer, qual que é o objetivo do plano de trabalho. Então, você não precisa apresentar um plano de trabalho, porque ele já está sendo dado. Esse plano de trabalho já está pronto, tá bom? Vai ser realmente o compromisso em cumprir o que está sendo proposto. Deixa eu ver aqui. Ótimo. E aí, qualquer dificuldade que vocês tiverem com o upload de documentos, vocês podem mandar para o nosso e-mail, tá bom? Coloque no e-mail, você coloca o seu nome, fale que você fez a inscrição e que teve algum tipo de dificuldade em fazer o upload dos documentos, porque a gente sabe que às vezes o Google Forms pode dar um certo problema nessa questão, então é só vocês mandarem o documento por e-mail mesmo, falando que, né, se identificando e pedindo para que ele seja anexado à sua candidatura, tá bom? Sobre esse edital, assim, ele não aceita 2 arquivos. Aí a gente pede para você usar essas ferramentas online para você, juntar, né, e ser um arquivo só. Tem um site que eu gosto muito, não sei se vocês também, que é I Love PDF, eu só uso ele. Ele fica lá o tempo inteiro, porque aí você junta, você separa, faz de tudo aí. Então vocês podem usar esse para juntar os arquivos. A gente prefere que seja um arquivo só, exatamente para ficar mais fácil, né, um arquivo por categoria do documento. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o próximo edital, e aí no final, vocês tendo mais dúvidas, é só falar, tá bom? Então, o próximo edital, então, é o edital mais aberto, é, é o edital 12, 2026, então, que ele é aberto para propostas de mobilidade que surjam do servidor, né? Então, o que que pode ser realizado, né, nessa mobilidade? O que que eu poderia fazer? Então, aí no edital a gente também colocou uma tabela de sugestões, tá bom? Não são restritos a essas experiências aí que a gente tentou categorizar de certa forma, né, para poder facilitar o entendimento, né? Mas não se resume a essas quatro, tá bom? Por isso que todas as propostas vão ser analisadas. Mas o que não está incluído, o que não pode ser incluído para este edital, é o que está aí, tá bom? Então, o que que eu poderia fazer? Poderia propor a minha participação em um evento internacional, como, por exemplo, né, esse que a gente está no outro edital, que é uma Staff Week, que é chamado, né, que são essas semanas de capacitação para técnica, ou da equipe, né, de forma geral, da universidade. É, realmente tem palestras, tem de capacitação nesse sentido de internacionalização, voltadas realmente para universidades de outros países. Então, a universidade ela se abre para receber a equipe técnica de outras universidades. Então, existem várias universidades que fazem esses tipos de evento, mas pode ser outros eventos também mais relacionados com a sua prática, com as suas atribuições, né, com o seu cargo também na UFS. Então, você pode procurar, né, nos sites de universidades, às vezes que você já conhece, já sabe que tem um pouco de parceria com a UFES, ou às vezes não é uma universidade que não tem parceria com a UFES, também não tem problema, porque pode não ser uma nova parceria. Mas o tipo, então, no caso, o objetivo dessa mobilidade seria a participação, né, em seminários, em congressos ou fóruns internacionais, com foco na gestão universitária ou nas atribuições do seu cargo, né, do seu setor bem específica. Então, o objetivo é você estar lá representando a UFES, divulgando as práticas institucionais da UFES, fomentando novas parcerias. É, então, tudo isso entraria dentro desses eventos institucionais ou internacionais. Outra possibilidade que a gente apresentou aí é o job shadowing, que seria a observação de práticas profissionais, que é o que a gente recebeu, né? Como a Lizzie falou, uma pessoa da Itália, ela veio e ficou junto com a gente, uma sombra mesmo, sentada do nosso lado, vendo como a gente fazia as coisas, né? Aprendendo como que funcionava a nossa universidade. Então, é mais pessoa a pessoa ali, né? No setor que você está. Então, é uma mobilidade voltada, então, para essa observação direta das rotinas, dos processos e das práticas em setores, claro, que estejam relacionados com o seu setor, né, com o que você faz na universidade, para você conhecer essas boas práticas e poder adaptá-los no contexto da UFES, né? Então, aí você pode, se você da biblioteca, você pode ir numa biblioteca de outra universidade para saber como funciona lá, né? Enfim, algo nesse tipo. E aí, como é que eu conseguiria isso, então? Entrando em contato com a universidade, né? Você pode ver a universidade no local onde você
tem interesse, ou se você já tem algum contato nessa universidade, às vezes, né, pela sua própria, no seu próprio dia a dia, pode ser que você tenha contato com universidades estrangeiras, você pode, perguntar se eles estão abertos a aceitar essa mobilidade de técnico administrativo, né, de staff, e então fazer, né, perguntar se você poderia, né, fazer a proposta para eles, para você ter essa carta convite, tá bom? Outra possibilidade, então, é a missão técnica ou a visita institucional, que seria, então, visitas técnicas programadas e reuniões com as instituições, com a instituição, né, para ter esse intercâmbio de boas práticas em gestão, em cooperação, desenvolvimento de projetos, né, relacionados com a sua área. E também com esse objetivo de você poder promover essas oportunidades de intercâmbio, de troca, de aprimoramento dos processos administrativos e também fortalecer, né, ou ampliar novas parcerias ou fortalecer parcerias que já existem com a UFES. Eh, e outra possibilidade, então, é a formação ou capacitação profissional, que seria, então, participação em cursos de curta duração, né, em oficinas, algo, né, que já é pronto, já é proposto pela universidade, workshops, os estágios até, para você poder aprimorar a sua competência, né, técnica, sua competência administrativa, de gestão, dependendo aí do seu cargo. Então aí já seria, né, você participar de um curso, diferente, por exemplo, do job shadowing ou da missão, né, que você vai e faz uma coisa mais no seu ritmo, no seu tempo, no que você for propor. Já o evento e a formação, que seria participação em cursos, é você que vai já se adequar ao que está sendo proposto pela instituição. E o que não é aceito, então, que não está enquadrado atualmente nesse edital, né? Então, por enquanto, os cursos apenas de idiomas não estão dentro dessas atividades para esse edital. Cursos virtuais também não, né? Porque realmente é uma proposta de mobilidade física que tenha esse deslocamento. Cursos também mais acadêmicos, como pós-doutorado, e eventos que são apenas culturais também não estão incluídos, tá bom? Então, a ideia é que realmente sejam apresentadas propostas, que você pense, o que você gostaria de fazer, pesquise, que você possa propor para a gente avaliar, né, e ver como que ela se adequa. E Ana, aí, deixa eu só acrescentar aqui rapidinho, nesse contato com as instituições, porque, em contatos com outras pessoas tiveram algumas dúvidas nesse sentido. O Túlio até perguntou aí sobre uma lista das universidades parceiras da UFES, né, nós temos no nosso site, eu botei até o link aí. Só que os contatos que você vai encontrar ali, porque os acordos, de cooperação acadêmica são acadêmicos, a maioria. Então, a maioria daqueles contatos são de professores, são de pesquisadores, porque são acordos, em sua maioria, voltados para pesquisa. Então, meu conselho, assim, nossa dica seria ao invés de fazer contato com as pessoas que estão ali, você já começar a sua experiência de internacionalização agora, nessa busca, assim, de você realmente fazer uma busca no site dessa instituição, entender o organograma deles, os setores, né? Até para fazer uma equiparação ainda de onde seria o seu setor ali e fazer o contato com as pessoas corretas. Nesse contato, você menciona que é parceiro da UFES, inclusive no nosso site você consegue até baixar o acordo na íntegra, você pode botar isso como anexo, né, ou a UFES é parceira, se for parceira, né, se não for também não é um problema. Mas fazer o contato com as pessoas técnicos administrativos, né, que eles possam entender, porque às vezes, eh, demora-se um pouco mais para se entender o que realmente você quer nessa comunicação, pensando que talvez você quer ir para estudar, você quer ir para fins de estudo, porque os contatos, na maioria, não todos, né, que estão disponibilizados ali, são de pesquisadores, de professores, que estão mais acostumados a receber contatos de pessoas desejando a parte acadêmica, né? Fazer pesquisa e estudar, que é diferente do que é proposto aqui. Então, minha sugestão para você ter um contato aí mais efetivo seria você realmente fazer uma pesquisa mais a fundo no site da universidade, procurar o setor de internacionalização ou procurar o setor similar daquilo que você faz, depende aí do seu interesse, entendeu? Mas otimizar esses contatos com as pessoas, da área administrativa, né, só uma dica mesmo. ótimo, Lise. No último slide vai ter, no penúltimo slide, falando sobre essa lista de acordos, mas também lá na página da SRI, onde foi publicado o edital, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, a gente colocou ali os links também. Espera aí. Verdade, até de eventos, né. Gente, a gente tentou dar tudo, assim, bem prontinho. Vocês Aqui, ó. desejarem, os caminhos estão Então, aí. aqui na página do nosso edital, do onde foi publicado o edital, aí tem aqui, ó, os candidatos interessados, aí tem a lista, quando você clicar, ele já vai
Tá aparecendo? Tá, né? E vai ter a tabela aqui. E aqui tem a tabela, né? Aí tem dizendo qual que é o status do acordo, o nome da universidade. Então, essa tabela está disponível aí para vocês. Deixa eu voltar aqui. Apresentação. Aqui, ótimo. Então, continuando falando sobre o edital, então, para onde que eu posso ir? Para, né, qualquer instituição de ensino superior estrangeira, né, que te aceitar para fazer essa mobilidade, ou que esteja promovendo esse evento, ou promovendo esse curso. Então, não há restrição de local, né, claro, tem que ser em outro lugar que não seja no Brasil, né, tem que ser estrangeiro mesmo. Então, realmente parte aí do que você deseja, né? Talvez algum contato que você já tem, algo que você já sabe que acontece por ali. É, e também tem, como a gente falou, você partir dos acordos, das parcerias que a UF já tem, tá bom? E qual que é o período que pode ser? Então, é no mínimo a experiência de no mínimo 5 dias úteis e máximo 30 dias corridos. Então, é entre 5 a 30 dias, e o início tem que ser ainda em 2026, tá bom? E aí, com relação a isso, é importante observar a questão também sobre o financiamento. O custeio, né, o valor do custeio do financiamento, né, para essa proposta, a gente está falando por proposta, é de até R$ 20.000. Então, R$ 20.000 é o que teria até R$ 20.000 para pagar a passagem, pagar as diárias e se existe alguma taxa de inscrição do evento, né, ou do curso. Então, vamos dizer que você quer ficar 30 dias. Talvez, provavelmente, os R$ 20.000 não são suficientes para pagar todas essas diárias, né? Então, vai ser visto aí quanto que seria de diárias, quanto seria de passagem, a taxa de inscrição, e vai ser, o financiamento ele vai permitir o custeio de até R$ 20.000. O que sair desse R$ 20.000, aí realmente é algo que o servidor teria que estar disposto a arcar com esses custos, né? Claro, também mantendo, né, o próprio salário, além de manter o próprio salário, então seria esse custeio de até R$ 20.000. Ah, mas se às vezes é uma proposta mais curta, só de 5 dias mesmo, né, em que o valor não vai chegar a R$ 20.000, aí então não vai ser dado os R$ 20.000, né? No caso, não vão ser custeados os R$ 20.000, vai ser custeado o valor real da proposta. Por isso que, para apresentar a proposta no plano de trabalho, tem pedido o orçamento. Quanto que seria de diárias, né? Quanto que seria aí uma estimativa de viagem e uma estimativa de taxa de inscrição, para que possa ser feita a análise dessas propostas. E o valor previsto total para o edital, então, seria de até R$ 80.000. Então, seriam aí, né, se a proposta chegar a R$ 20.000, seriam 4 propostas, 4 servidores que poderiam ter essa experiência com esse custeio. Então, acho que esse seria o esclarecimento com relação a essa parte do financiamento. É, os requisitos são praticamente os mesmos do outro edital, por isso que eu nem coloquei aqui. E os documentos também são praticamente os mesmos, como vocês estão vendo, ficha de qualificação, o currículo, o passaporte, o termo de compromisso. Mas além disso, tem o plano de trabalho, que aí sim vai ser preciso ser feito um plano de trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Além disso, também precisa dessa declaração de efetivo exercício e não afastamento, que tem um modelo também no nosso edital, no anexo do edital, a comprovação da proficiência no idioma da atividade fim. Então, se você está indo para uma universidade, né, em que o idioma oficial dessa universidade é o espanhol, você precisa de alguma forma comprovar que você consegue se comunicar em espanhol. E aí, toda essa parte de proficiência, vocês já vão ver, mas vai ser a mesma do outro, vai ser uma etapa posterior à classificação, tá bom? E, claro, precisa do comprovação da atividade que você está fazendo, seja uma carta de aceite da instituição ou o cronograma do evento, né, ao que você pretende participar. Então, você precisa, de alguma forma, apresentar um documento que comprove que você, né, essa atividade que você pretende realizar. Esse edital, a gente tentou deixar um tempo maior, porque a gente sabe, né, que você vai ter que sair batendo nas portas, a gente não pode falar: "Ah, me responde agora", né. Então, realmente a gente deixou tentar aí um tempo um pouco maior, mas não pode ser tão longo assim, porque, né, precisa ser ainda, cumprido ainda esse ano. Mas a inscrição também é por formulário online, o link está no edital, e aí você vai preencher com as suas informações, né? Você vai colocar as informações do plano de trabalho também e apresentar esses documentos. O plano de trabalho, eu coloquei aqui,
vocês vão ter lá também, né? É importante que você sempre vai ter que fazer o download do arquivo, tá bom, gente? Que esse arquivo é só para leitura. E aí você vai preencher com as suas informações. Você vai preencher com as suas informações. E os dados da mobilidade. Então, para onde você pretende ir, né? Qual a instituição de ensino, qual é o período de início e término, qual é a duração total, qual é o tipo de atividade que você pretende realizar, né? Se não é nenhum desses, é alguma outra atividade que você acha que ela não se encaixa nessa, é só colocar. Quais são os objetivos, né? Então, o objetivo geral e o objetivo específico. E aí, a descrição das atividades. O que que realmente você vai fazer lá? A justificativa. Então, é muito importante, como vocês vão ver, né, que a gente vai falar agora sobre avaliação também, mas que o que você pretende fazer, ele esteja alinhado com os objetivos institucionais da UFES, do PDI. Então, aí realmente vai ser de você estudar, né, ver como que o que você pretende fazer vai contribuir para esses objetivos da UFES. E, além disso, também, como ele está alinhado às suas atribuições. Então, como que ele vai contribuir para a UFES, mas também, mais especificamente, como que vai contribuir, né, para o seu exercício da sua atividade. Os resultados esperados, então, que seria o impacto institucional da sua proposta, né? Então, como que ele está alinhado com a UFES, como ele está alinhado com o que eu faço e o que que ele vai poder beneficiar a universidade, né? A instituição. A gente sabe que o retorno pessoal, ele é muito alto, mas a gente também quer, né, que isso seja compartilhado, que possa impactar a nossa comunidade de forma geral, da UFES. Então, a gente pede que vocês preparem um plano de ação, né? Como que esses conhecimentos serão aplicados na UFES para gerar um impacto institucional que a gente espera. Então, você vai falar o que que você espera e como que você vai com- é, contribuir, né, de forma mais prática. Então, vai ter o lugar aí para você colocar quais são as ações, qual que é o objetivo dessa ação que você pretende realizar quando você retornar, qual que vai ser o público-alvo dessa ação e o prazo que você vai colocar aí estimado para você poder executar após você retornar. A previsão orçamentária, como a gente falou, né? A previsão orçamentária para passagem aérea, para as diárias, para alguma taxa de inscrição, e aí uma assinatura sua, né, de declaração, e a anuência da chefia. Então, pode assinatura pelo Lepisma mesmo, ou pelo Gov também, pode ser. Então, esse documento vocês vão ter que anexar, né, também no nosso formulário de inscrição. Deixa eu voltar para cá. Então, o plano de trabalho está aí. E esse plano de trabalho ele é o único ponto diferente também da seleção do outro edital, né, do edital para Portugal, que além de serem pontuados os mesmos aspectos da outra, o que vai ser pontuado aí também é a sua proposta, né, de acordo com a relevância com os objetivos da UFES, com as atribuições do seu cargo e também com a proposta de impacto institucional que você vai explicar, né, vai estimar aí. Então, essas seriam as etapas de seleção. Então, depois de classificar, né, então, primeiro, de novo, vai verificar se vocês cumprem os requisitos, depois, quem cumprir os requisitos vai prosseguir, né, para a etapa classificatória, e as propostas mais bem colocadas, então, os proponentes serão passados por essa avaliação linguística, né? A gente vai fazer essa verificação se você tem o nível de competência necessário. Então, não é, novamente, não é pontuado, não é quem sabe mais, quem sabe menos aquele idioma. Não. É se o que você sabe, ele é suficiente para poder participar da experiência. Geralmente, né, a universidade, ela já vai exigir isso para poder te aceitar. Né? Então, a universidade que fala italiano vai te receber lá se você mostrar que você fala italiano para um job shadowing, né, ou algum outro evento assim. Mas a gente também vai ter essa etapa de verificação desse nível. Então, como que a gente pode encontrar essas oportunidades? Com as instituições parceiras, como a gente falou, né, pela lista lá, pela tabela que a gente mostrou, entrando nos sites, né, daí dependendo do local onde você tem interesse em ir. E a gente também, a UFES participa de várias redes e programas de internacionalização. Então, por exemplo, o INILAT, o PILA, são na América Latina. O GCUB é o Grupo Coimbra de Universidades que falam português. A NAFES é uma rede de internacionalização, né? Então, nesses sites, você vai poder ter tanto instituições que podem te receber, como também possibilidades de eventos. Eles podem ter workshops que eles fazem, né? Então, é realmente fazer aí uma pesquisa, uma busca, o que que esses sites, essas redes, esses programas promovem. E aí a gente tem também as plataformas internacionais. Como exemplo, aqui tem essa que a gente conhece, que é a iMotion Erasmus Staff Training. Erasmus, ele é um programa, né, de mobilidade dentro da comunidade da União Europeia.
Então é muito comum que haja, né, essa troca, essa visita de staff mesmo. Então eles promovem eventos para isso. E nesse site, que é esse iMotion, eles colocam ali as datas, né, como que você faz sua inscrição. Então vocês podem entrar e ver se tem alguma coisa interessante também na área de vocês. E outro, eu vou mostrar para vocês esse site. E outro, como a gente falou, também são divulgações externas. Então, às vezes, não chegou nada para a UFES, né? Mas a universidade ela tem ali a propaganda de um evento, de um curso, né? Ou ela já tem uma chamada lá para receber equipe técnica ou administrativa. Então, é realmente fazer essa busca. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. é, já vamos abrir para as perguntas. Deixa eu abrir aqui do edital. Então, vou até colocar aqui, ó, internacional.ufes.br. Não preciso colocar minha senha aqui. Então, aqui nós temos o nosso site, né? E aí que a gente tem aqui editais 2026. Ou a gente pode também pela mobilidade para o exterior, técnicos administrativos, P mais TEF. Tem os dois caminhos. E aqui tem o edital. E aqui é onde eu falei para vocês, né, que tem os links. Então, por exemplo, aqui, Inilat. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui tem o Inilat, é o site dessa rede, né? E aí ele vai ter a lista das instituições do país, das instituições que participam dessa rede. Então, acho que eu tenho interesse em ir para a Colômbia. Então, você vai entrar, ele vai mostrar quais são as universidades que participam dessa rede de internacionalização na Colômbia. Não está carregando agora. Carregou. Então, aqui você tem uma lista de instituições que participam dessa mesma rede que a UFES participa, né? Então, quando você for se apresentar, você pode falar, sou da UFES, né, que participa do Inilat. Então, esse é um exemplo de como vocês podem encontrar aí algumas opções. A outra que eu falei para vocês, que é essa plataforma essa plataforma ela é do Erasmus, né? Então, ela é da Europa, da União Europeia. Então, aqui você tem Staff Week Search. Então, você tem aqui alguns eventos, né? Esses agora já são em junho. E aí você tem o nome da instituição, o nome do evento, qual é a língua, né, o idioma que vai ser falado, a data que começa o evento, né? E a data para você se inscrever. Então, tem algumas que já passaram, mas, por exemplo, tem uma 9 de outubro, né? E aí vocês vão poder pesquisar algumas oportunidades que existem. Deixa eu voltar para cá. A apresentação. E aí, então, tem os nossos contatos, né? O meu e-mail é esse, mobilidade.internacional@ufs.br, a caixa que eu respondo, né? Então, qualquer dúvida depois que surgir, vocês podem mandar e-mail para a gente por esse e-mail. O nosso site, né? O nosso Instagram também, que a gente sempre divulga as oportunidades por ali, e o nosso telefone com WhatsApp. Então, eu acho que uma breve explicação seria essa. Não sei se a Lisa quer acrescentar mais alguma coisa. Vou acrescentar. Muito bom. Gente, o PMI-STEF está aí, fruto de bastante trabalho, e nós queremos bastante interesse da parte de vocês, porque desejamos vida longa ao PMI-STEF, esse é o início, né? Mas, assim, o impacto desses primeiros editais vai refletir no futuro, né? A gente quer mostrar que, olha, os técnicos querem, olha quantos se inscreveram, olha quantos estão procurando, é um interesse, assim, não é só a gente tentando insistir, é um interesse coletivo. Então, isso tem que ser demonstrado em números, né? Então, a gente pede, assim, vocês para divulgarem, incentivarem os colegas a participarem, isso é importante para esse primeiro impacto. Eu quero formalmente aqui agradecer à administração central da UFES, que a gente escreveu o projeto no ano passado, ano retrasado, pedimos esse financiamento, fomos atendidos, né? Eles veem essa importância, também a Progep, o DDP, que trabalhou bastante para conseguir esse financiamento do edital 11 também. Então, assim, estamos bem empenhados, precisamos do empenho coletivo mesmo para que seja um sucesso, né? Esses primeiros selecionados não vão ser só selecionados, eles vão se tornar embaixadores do programa mesmo, assim, vai ser uma experiência que vai trazer um impacto grande para o futuro do programa. Então, nós somos os maiores interessados no sucesso, né? Tanto dessa seleção, de selecionar as pessoas certas, quanto para o sucesso do tempo ali, o sucesso do programa de forma geral, né? A gente vê como SRI, somos um setor bem pequenininho, somos apenas 5 técnicos ali, mas a gente vê a diferença de quando um técnico é internacionalizado,
quando ele tem esse interesse. Então a gente quer que isso seja na totalidade, né, que todo mundo tenha esse interesse, essa busca, e a gente realmente crê que isso vai impactar fortemente a nossa instituição. Então vamos juntos, empenhados, continuamos à disposição, né, para responder dúvidas, para ajudar vocês, quando como pudermos, mas a gente está trabalhando para que seja realmente um sucesso e pedimos apoio de vocês, né, divulgação, no incentivo a todo mundo a participar, a conhecer, a saber o que é, e fazer disso um sucesso, como eu já falei algumas vezes. Obrigada, gente. Vamos responder as dúvidas então, Ana? Vou voltar aqui. Eu tentei responder É, algumas aqui no chat, mas não consegui todas. a da Gabriela, sobre o comprovante de proficiência. Então, não há uma exigência de um tipo de comprovação de proficiência para nós, né? Pode ser que a universidade, dependendo da proposta de mobilidade, pode ser que eles exijam, né, para te receber, para te aceitar no evento ou para te receber para uma visita. Mas para o edital em si, você pode anexar o comprovante que você tiver, ou se você não tiver um comprovante, você pode fazer uma autodeclaração. Por quê? Porque essa comunicação, essa capacidade de comunicação no idioma, ele vai ser verificado depois, né, pela SRI. Então, mesmo que você não tenha um comprovante, se tem um comprovante, ótimo, você pode colocar. Mas se você não tem um comprovante, você pode fazer autodeclaração, né, falando que você declara que você tem aquele nível básico para comunicação naquele idioma. E se a sua proposta ficar, né, entre as selecionadas, então a gente vai fazer essa etapa de verificação, tá bom? Com um teste mesmo, com uma entrevista, e aí vai depender do idioma, né? Digamos que é um russo, assim, aí a gente vai ter que ver como o secretário de Relações Internacionais fale russo, né? Eu ia Não, falar, é bem capaz, a gente tem ele bastante. fala muitos idiomas. É, então, a Gabriela perguntou se para esse edital haverá prova. Sim, vai ter esse teste, né? De, de, de competência, né? Linguística no nível básico aí depende do idioma para qual a sua proposta precisa. Sobre o currículo, não, tem que ser o currículo do Gov mesmo, do SOGOV, né? Como está previsto no edital. Quando sai o resultado? Ai, tem que ver aqui no cronograma certinho, que eu não Eu sei de abri cabeça. eu abri aqui, é julho, Fernando, vou te falar que a partir de 15 de julho é o resultado final desse edital. Isso. Vai ficar gravado? É uma dúvida que nós temos. A gente está tentando gravar, o nosso estagiário ia tentar gravar. A última vez que eu tentei gravar uma reunião pelo Meet não foi bem sucedida. Eu usei, né, um outro programa, o computador desligou sozinho umas 3 vezes. Então, inclusive, se alguém tiver alguma dica aí de como gravar pelo Meet, vocês deem pra gente, por favor, porque a Mas gente não tem. estamos tentando, Estamos talvez. tentando, e aí a gente divulga no nosso site se ficar gravado, tá bom, Ellen? O edital é só para eventos com foco em gestão mesmo? Então, são eventos relacionados com o seu cargo, né? Ou com o seu setor, com a sua atribuição. Você quer falar, Alice? Não ia dizer, administrativo, né. Sim, não acadêmico, né, se essa é a dúvida, Fernanda. E a Patrícia perguntou se está aberto para servidores lotados no hospital universitário. Eu entendo Certamente, que servidores técnicos são por todos. administrativos que cumprem o requisito todos, certamente, Patrícia. Queremos a Tem previsão, participação também do pessoal do CAN, certamente. tem previsão para 2027 também? Aí tudo vai depender do recurso. Nós conseguimos recurso para 2026. Então, se ele for bem utilizado, né, bem aproveitado, eu acho que tem mais chance de que tenha em 2027 também, né? Vamos torcer aí, vamos fazer as solicitações devidas, mas aí a aprovação realmente foge da gente. Alguém quer falar alguma pergunta, levantar a mão? Os últimos minutos aí, última oportunidade. Não, não, gente, a gente está disponível nos canais, tá? Esse primeiro telefone aí disponível é um WhatsApp, o WhatsApp da SRI, tá? Pode mandar dúvida por lá ou pelo e-mail, ou se alguém quiser fazer uma pergunta, ou para a gente, ou para o André do DDP que está aí também, alguma dúvida voltada mais para esse lado, estamos à disposição aí. Acho que foi, né? Ó, 29 pessoas aqui, queremos mais 29 inscritos lá, hein, gente? Em cada edital, vamos embora. Vamos arrumar as malas e vamos. Eu creio que é isso, agradeço aí No você. próximo ano eles vão estar fazendo, né, essa divulgação junto com a gente, né? Isso aí, isso mesmo. Vão estar aqui contando a experiência maravilhosa que tiveram
incentivando outros a ir também. Isso aí. Eu queria Obrigada. fazer uma pergunta, Pode falar, Cíntia. rapidinho. Uhum. Vai ficar disponível a gravação da reunião, ou a transcrição? Porque eu só pude entrar agora, porque a gente está com um evento aqui no setor, com vários convidados fora da universidade, eu não pude entrar antes. Tá joia, Cíntia. Tiago, você consegue responder pra gente? Tiago é nosso estagiário, Cíntia. Ele ia tentar, ó, ele tá Sim. dando joinha, então vai ficar disponível, tá bom? E aí, como é que eu faço para solicitar? Solicita a SRI? Acho que a gente pode Sim. botar lá na página do PMaisTef, o que você acha, Ana? Sim. A gente vai divulgar, Cíntia, nem precisa solicitar não, tá? Só aguardar a página do PMaisTef no nosso site, Aham. nacional.br, a gente pode divulgar lá, o link da Sim. gravação, tá bom? Provavelmente no YouTube da SRI, mas a gente coloca o link lá, tá bom? Ok, porque a gente assiste com calma em casa, né? Isso aí. Vamos ler o edital e com pressa, hein, Cíntia, porque o edital 11 é até dia 28 as inscrições, então vamos Ó, olhar. eu tô aqui na porta do auditório, está ouvindo os carros em frente ao planetário? Aí só passando carro aqui em volta. Tá joia, obrigado por entrar. Tá Sheila, bom. pode perguntar. Líase, Hum. são 80 mil para 4 propostas, certo? Vamos supor que se fossem aprovadas 8 propostas de 10, vocês vão aprovar mais propostas se os valores forem menores? Que é o máximo 20, não é isso? E se for de 10, por exemplo, cada... Certo, Sheila, essa é a ideia, sim. Essa é uma decisão mais das chefias responsáveis pelo edital, mas na nossa conversa, sim. Se isso acontecer, seria a ideia de contemplar mais propostas, sim. Dentro daquele limite orçamentário. Né, Ana? Até respondi, mas essa é a ideia, sim, que a Isso gente mesmo. da por isso que acho que a gente botou até, né, deu uma abertura ali nesse número, porque depende realmente do valor. Alguma outra dúvida? Então tá bom, gente, os canais de contato estão aí. Como eu falei, vamos arrumar a mala, vamos se inscrever, tá bom? Estamos aguardando aí a inscrição de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada pela atenção.